Eu sou Ilson Caraio Cadu, sou do povo indígena Guarani e vivo no estado do Paraná, no Brasil. Estou representando a Comissão Guarani Urupá, que é uma organização do povo guarani que vive no Brasil. Muitos de vocês não devem conhecer a realidade vivida pelos povos indígenas no Brasil, e é muito importante que a gente tenha esse espaço aqui para falar. No Brasil, os povos indígenas, que são os povos originários dessa terra, sempre sofreram muita violência. Perderam as terras, foram assassinados por causa da colonização. E hoje nós continuamos tendo os nossos direitos atacados, as nossas terras e as nossas matas continuam sendo destruídas, e até as nossas vidas continuam sendo retiradas por causa do interesse econômico muito poderoso, que são a produção para o agronegócio, a exploração de minérios, desmatamento, a construção de grandes obras sobre as nossas terras. A consequência dessa exploração impacta diretamente a minha vida, a vida do meu filho e do meu povo, e de todos os povos indígenas do Brasil que estão sofrendo com os ataques. O povo indígena Yanomami, por exemplo, está sendo assassinado por causa da exploração de minério em seu território. Nós, do povo indígena Guarani do oeste do Paraná, também estamos tendo o direito ao nosso território negado, as nossas vidas ameaçadas. Ainda sofremos todos os dias com o racismo e a violência por parte de não indígenas. Nessa região já tivemos grande parte das nossas terras alagadas por causa da construção de uma usina hidrelétrica, a Itaipu, e por causa da exploração econômica de produtos como erva mate e madeira. Hoje em dia, é a produção para o agronegócio que ameaça a nossa existência. Vivemos cercados de soja e milho transgênico por todos os lados. As plantações avançam para cima das nossas terras e as organizações dos produtores se organizam com os seus aliados no Congresso para impedir que o nosso direito seja garantido. Além disso, no Brasil é permitido o uso de agrotóxicos que são proibidos em muitos lugares do mundo. Os agrotóxicos jogados nas plantações atingem os nossos animais, nossas plantas e até mesmo as nossas crianças. Mas os agrotóxicos não são jogados apenas na plantação. Eles também são jogados diretamente sobre as nossas aldeias para nos envenenar. Além disso, o nosso povo tem uma grande variedade de sementes tradicionais e essa diversidade está sendo ameaçada de ser extinta por causa das sementes transgênicas plantadas nas monoculturas dos fazendeiros. Mesmo assim, o nosso povo resiste, continua lutando pela nossa terra e pelos nossos direitos. Somos nós, os povos indígenas, os verdadeiros guardiões da floresta no Brasil, e usamos o nosso próprio corpo como escudo contra o desmatamento. Protegemos a floresta porque a vida do Guarani e dos povos indígenas não é separada da vida de todos os seres da floresta. Para manter o nosso nhanderecó, o nosso modo de vida, a floresta e todos os seus seres também precisam viver. A nossa terra precisa estar garantida. Por isso, continuamos lutando e denunciando aqueles que nos atacam. Denunciamos o governo brasileiro que não cumpre com o seu dever de garantir os nossos direitos, demarcar a nossa terra, de proteger as nossas florestas. O atual presidente do Brasil, Bolsonaro, antes de começar o seu mandato, já disse publicamente que não iria demarcar nenhum centímetro de terra indígena. Mas isso não é algo que ele tem direito de escolher. Demarcar as terras indígenas é uma obrigação do presidente da República, que deveria respeitar a Constituição brasileira. Mas é importante que o mundo inteiro saiba o que está acontecendo no Brasil, porque o que é feito aqui, o que nos destrói, tem a ver com o que está acontecendo no mundo inteiro. O que nos mata beneficia consumidores do mundo inteiro que importam soja, milho, minério, madeira e outros produtos explorados à custa das nossas vidas. Quando importam, esses produtos podem estar importando ao mesmo tempo o desmatamento, o envenenamento, assassinatos e a usurpação de nossas terras. Por isso é muito importante que o mundo todo saiba a violência e da negação de direitos que está escondida atrás daquilo que vocês também consomem. Agradeço a oportunidade de participar dessa iniciativa
de vocês, é muito importante vocês ouvirem e construírem um canal de diálogo com os povos que vivem e defendem as florestas como parte de nosso próprio corpo, que estamos sofrendo diretamente o impacto da exploração das nossas terras. O mundo todo precisa ouvir. Então é importante a gente estar pensando que agora, enquanto os nossos direitos estão sendo atacados, o latifúndio, as grandes empresas que estão construindo sobre as terras indígenas, onde as nossas terras ainda não são demarcadas, onde a gente está lutando para conquistar a liberdade de estar na nossa terra. Enquanto isso, a plantação de soja, a plantação de milho, ela está plantada aonde já foi uma aldeia indígena, aonde já foi um cemitério indígena, aonde já foi pontos importantes da nossa cultura. E um grande exemplo é a que eu havia mencionado, a empresa Itaipu, que alagou 2 pontos espirituais fortíssimos da nossa cultura, que são as 7 quedas, que também são a Itaiputé, que ficou embaixo d'água, e hoje a gente não tem mais essas terras, grande parte foi consumida pelo agronegócio. Muitas aldeias, muita plantação de soja, hoje ela está sendo plantada porque ali vivia um povo que foi expulso, que foi escravizado, que foi tirado a liberdade de viver a cultura com essa colonização. Então é importante que o mundo inteiro saiba o que está acontecendo, que além disso, para a gente conquistar esse direito, a gente tem que lutar contra os ataques que vêm dos governantes, vêm dos políticos e dos grandes fazendeiros, que vêm atacando os nossos direitos, tentando extinguir de vez os nossos direitos que foram conquistados com muita luta, que foi conquistado, a Constituição Federal foi conquistada com derramamento de sangue indígena, e hoje isso está sendo ameaçado de ser extinto, os nossos direitos estão ameaçados de serem extintos, tudo pela expansão do agronegócio, tudo pela expansão da economia do país. Os governantes e os políticos vêm atropelando vidas, vêm atropelando os direitos ambientais, as terras indígenas, invadindo, assassinando os povos indígenas que estão na mata. E grande parte disso a gente tem que estar hoje nesse enfrentamento, defendendo essa luta aí com o nosso próprio corpo, porque não temos armas para a gente estar lutando contra as invasões. A gente não tem essas leis ambientais. Hoje o governo já extinguiu as leis de proteção ambiental. O próprio IBAMA foi sucateado, a própria FUNAI foi sucateado, e hoje temos aliados do governo dentro dessas instituições aí, que deveriam promover e garantir os direitos dos povos tradicionais, as leis do meio ambiente. Hoje temos aliados do governo lutando para que isso também venha a ter um fim com tudo isso. Então, eu só queria agradecer, a todos os participantes. Eu queria agradecer essa oportunidade, porque aqui no Brasil a gente não tem a oportunidade de se expressar, porque o governo todo é contra os povos tradicionais. De qualquer maneira, eles tentam calar a nossa voz. E a gente tem esse pequeno espaço. Então, muita gratidão para vocês. Eu espero que vocês façam uma boa luta, em que Nhanderu, o nosso Pai Celestial, esteja na nossa luta todos os dias aí, nos fortalecendo, como a gente tem feito aí nas nossas comunidades. Apesar de elas não serem demarcadas e asseguradas, a gente luta para que a nossa cultura ela continue a existir por mais milênios daqui para frente. Muito obrigado.